Daniel, livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 4, onde faremos a leitura do capítulo todo. O Senhor nos conceda a graça de fazer a exposição de todo esse capítulo. Capítulo 4, Daniel. A loucura de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Qual grandes são os seus sinais e quais poderosas as suas maravilhas. Quais grandes são os seus sinais e quais poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltsazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltsazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela, as aves dos seus ramos. Mas a cepa com a raiz deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isso vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Beltsazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não me puderam fazer a saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltsazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse: Beltsazar, não te turbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltsazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu, se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante,
e em quem para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada? És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com a raiz deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como o boi, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fará-te-ão comer erva como os bois, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer ervas, como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vamos orar a Deus. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças damos, Senhor, por podermos nos reunirmos como igreja do Senhor para lhe prestar o culto que lhe é devido na beleza da sua santidade. Que seja, Senhor, o meditar do teu povo, a adoração, o louvor agradável a ti, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Fala aos nossos corações, ó Deus. Molda o nosso caráter para que vivamos, ó Deus, no santo temor e santo tremor diante de ti. É em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Senhor Salvador Jesus Cristo, que nós te pedimos, Senhor. Amém. Eu pensei, irmãos, nesse texto, no tema: ao Rei dos céus pertencem todos os reis da terra, e a ele darão glória, quer em juízo, quer em justiça. Os reis da terra pertencem ao Rei dos céus, e a ele darão glória, quer em juízo, quer em justiça. Nós estamos em um momento de eleições, momento em que as pessoas estão alvoroçadas, o povo está dividido, né? Onde nós ouvimos falar da palavra polarização. Há muito tempo não se vê um país com consciência política, o que é bom, mas quando ela acaba se polarizando, ou seja, assumindo pontos extremos, isso é perigoso.
E isso é perturbador. Nós vemos que isso não ocorre somente no Brasil, mas em todo o mundo. Ideologias estão sendo abraçadas como sendo verdades absolutas. As pessoas estão pondo confiança em governantes humanos e tendo confiança no poder do seu próprio braço. As pessoas não buscam a Deus, as pessoas não temem a Deus e elas estão procurando colocarem homens no lugar que somente a Deus pertence todo o louvor e toda a glória. O livro de Daniel é um livro que traz essa mensagem, é um livro considerado por muitos estudiosos como sendo o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel, como nós sabemos, um jovem hebreu, ele que estava no reinado de Judá durante o reinado de Jeoaquim, quando o rei Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, já dominando todo aquele mundo antigo do Antigo Testamento, investe sobre todos os reinos que estavam da além do Eufrates e de todas as demais regiões do Crescente Fértil, que é toda aquela região que corresponde desde o Golfo Pérsico até o Golfo de Ácapa, no Mar Vermelho, aquela região do Egito. E durante esse percurso morre Nabopolassar e seu filho ascende ao trono, ascende ao reinado, e ele dá continuidade à investida militar de seu pai, de avançar o reino, assim como nós vamos ver isso seguindo sequência nos impérios que virão depois, que inclusive será tratado nesse livro. Alguns estudiosos ficam em dúvida quanto a esses dois reinos, principalmente no capítulo 2, na visão da grande estátua. E então Daniel, um hebreu, é levado cativo junto com o povo de Judá, que é sitiada, é vencida. Eles estavam ali, o ministério do profeta Jeremias, que convoca o rei para que se rendesse. Era para se render ao rei Nabucodonosor, para que Deus tivesse misericórdia dele. Mas ele, não ouvindo a voz do profeta, a cidade é sitiada, ninguém ouve o profeta. Por 40 anos Jeremias pregou, ninguém ouviu o profeta, mas ele foi fiel. Não deixou que a palavra de Deus caísse por terra, foi fiel até o fim, chorou pelo povo de Israel, chorou pelo povo da promessa. E Israel é levado cativo. Nós temos o Salmo 137, um salmo doloroso, onde diz: como poderemos nós louvar ao Senhor? Como? Nos pedem para que cantemos os cânticos de Sião, zombam do Deus Altíssimo. Eles não querem ouvir os cânticos de Sião porque são bonitos, porque louvam ao Deus eterno, mas porque fazem chacota do Deus do povo de Israel. Esse Deus que agora traz os caldeus como vara de correção para o seu povo. Mas ai daqueles por quem vem juízo sobre o povo de Israel. O Senhor agora revela por meio do seu servo Daniel, um jovem que é levado cativo para a Babilônia junto com outros jovens para ser ferramenta de Deus, palavra de Deus, num povo pagão, um povo gentil, um povo que é totalmente alheio à lei de Deus, à sua palavra. E nós temos o relato no capítulo 1, que ao chegar ali, Daniel propõe no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, não se contaminar com a cultura, não se contaminar com aquele modo pagão de proceder e de viver e de se alimentar, que era contrário à alimentação que o povo de Israel recebera de Deus, e ele era fiel ao seu Senhor. E Deus, na sua providência, move o coração do responsável pelos aqueles jovens para que atendesse ao pedido de Daniel. E assim, temendo ao rei, que é um déspota, Nabucodonosor, um homem que está assumindo o poder e quer, como que podemos dizer, mostrar serviço. Ele é cruel, ele é feroz no seu avanço, ele não tem piedade. Relatos históricos vão dizer que o povo levado cativo de 800 quilômetros, de Jerusalém até a Babilônia, tinham anzóis atravessados nas orelhas e eram levados, tamanha era a tortura, fora a zombaria, e esse povo era levado cativo, somente esses jovens, porque serviriam na corte do rei, de maneira que foi decreto do rei que se pegassem ali os jovens da corte, para que pudessem assistir diante do rei, aonde eles aprenderiam a cultura do povo caldeu e assistiriam diante do rei. E Deus deu sabedoria a estes jovens, e a Daniel foi dado o discernimento de sonhos para que cumprisse o propósito de Deus naquele lugar. No capítulo 2, então, nós temos o relato de que Nabucodonosor ele tem um sonho, aonde é visto uma grande estátua
uma estátua de grande estatura, que tinha cabeça de ouro, peito e braços de bronze, pernas de ferro e pés misturados com ferro e bronze, simbolizando os reinos, os poderes daquela época e dos que haveriam de vir. E que uma pedra lançada sem cortes de mão esmiuça essa grande estátua e se forma uma grande montanha simbolizando o reino dos céus. Então, é consenso entre os estudiosos de que apenas 2 reinos aqui estão em destaque. A cabeça, sendo pertencente ao rei Nabucodonosor, o Império Babilônico, e essa grande montanha que se formou a partir desta pedra, essa rocha viva, que não foi cortada por mãos humanas, mas que esmiuçou os reinos da terra, a qual nós sabemos e nos firmamos nela, a que sabemos é o nosso Deus, aonde ele rege. Todos os reinos da terra são regidos pelo cetro da justiça, cetro de equidade, cetro do nosso Deus. E Nabucodonosor então se turba e ele manda o decreto: tragam todos os magos, os adivinhos, todos aqueles para que possam trazer a interpretação do sonho, porque ele havia fugido da mente, ele não sabia nem o sonho. E esses magos têm de dar cabo do sonho para o rei e a sua interpretação, e os magos se encontraram em desespero: como poderemos fazer isso? Somente os deuses a quem são revelados esses mistérios poderão, nós não podemos. E o decreto do rei é severo, é pesado e é cruel. Se não me trouxerem a interpretação do sonho, serão suas casas destruídas. As suas casas se tornarão em lixão público. Vocês serão destruídos a todos. Mas a Daniel não havia chegado essa informação. E então começa-se aquela correria, o desespero. Então Daniel fica sabendo a respeito desse decreto do rei. Ele diz: olha, me leva até a presença do rei. Então Daniel chama os seus amigos, chama os seus colegas de exílio, se colocam na presença do Senhor em oração, e em Jesus, diante de Deus em oração, e clamam para que lhe fosse revelado os mistérios do sonho do rei, para que se poupasse as vidas. E Deus, na sua misericórdia, revela ao seu servo o sonho do rei. E Daniel chega na presença do rei e traz a interpretação e o que significa o sonho. Com certeza, Nabucodonosor, ao saber que a cabeça era ele, o Império Babilônico, liderando os impérios do mundo que dominavam, deve ter se alvoroçado, deve ter se sentido poderoso. Ele se sentiu alegre nisso. E ele, ao desvelar do sonho, manda que cubram a Daniel e os seus amigos com presentes e o estabelece como chefe dos magos, chefe dos adivinhos, e ele começa a assistir à porta do rei, ao lado do rei. E nós no capítulo 3 vamos ver agora que o rei, num sentido lógico, cronológico dos relatos até aqui, mediante a visão daquele sonho, manda erigir uma grande estátua. E essa estátua, essa grande imagem a quem todos deveriam se curvar, adorar, quando fosse toda a orquestra do império fosse tocada, deveriam se curvar diante dessa estátua. Só nos cabe imaginar que seria a estátua de quem? Desse rei que encabeçava aquela grande imagem que foi esmiuçada. Mas ele ainda não havia compreendido que é o reino dos céus quem domina. Ele ainda não havia entendido. Embora ele mesmo tenha dizido: bendito seja o rei, o Deus de Daniel, que revela as profundidades, que é o Senhor dos senhores. Ele diz com essas palavras, mas ele ainda não assentou em seu coração o temor, o santo tremor diante desse Deus. E então ele manda que se erijam essa estátua de 27 metros aproximadamente de altura, mais 3 metros de largura, de maneira que essa estátua poderia ser vista a grande distância, para que todas as pessoas viessem e se prostrassem diante dessa imagem. Mas há ali alguns homens, os companheiros de Daniel, que sendo fiéis ao Senhor, tementes ao único Senhor e soberano Senhor que domina sobre a terra, não se curvaram. E é levado diante do rei esta informação, e o rei se ira, fica furioso. Como pode? Eles mesmo, um dos seus amigos, me trouxe a revelação do Deus Altíssimo, de que eu sou o grande imperador, o grande rei, e no entanto agora eles se negam a se curvar mediante a imagem que eu levantei. E manda chamar os amigos de Daniel, e eles dizem: fica sabendo, ó rei, não nos curvaremos, porque o nosso Deus há de nos livrar da tua mão e de todo o mal que pode vir sobre nós. E o rei se enfurece,
manda que a fornalha seja acesa para que esses homens sejam executados, de maneira que eles se colocam irredutíveis. E o rei de imediato manda para que fossem lançados dentro da fornalha. E a fornalha, sobremaneira aquecida, mata os homens, os soldados que, agarrando esses homens, os lançam na fornalha, morrem só com o calor da fornalha. Mas o rei, endurecido por ser um déspota, uma pessoa endurecida pelo seu fervor, a sua fúria animalesca, que domina sem piedade, que destrói e arrasta e avança o seu reino, porque ele é soberano, não se sente abalado com isso, mas é abalado, porque vê dentro da fornalha 3 homens que haviam lançado 4 homens, e ele percebe no semblante de um desses homens como o filho dos deuses. E ele fica atônito, aquilo mexe com ele, e ele vai para perto da fornalha e grita: Sadraque, Mesaque, Abednego, vem para fora! E esses homens, ouvindo o chamado do rei, saem, e sobre eles vieram todos os sátrapas, todos os adivinhos, e viram que sobre esses homens não se passou nem sequer cheiro de fumaça. Não havia um só fio de cabelo chamuscado, porque esses homens temeram a Deus e não a reis que são servos do Senhor dos Senhores. E dando esse testemunho, mais uma vez, é Deus tocando na dureza do coração de Nabucodonosor e mostrando: eu sou o Senhor, a mim pertence o domínio, e os meus servos me pertencem e não adorarão nenhuma imagem de escultura. E eles deixam claro: saiba, ó rei, que se o Senhor quiser nos salvar, Ele nos salvará. Mas se não, fica sabendo que nós não adoraremos a imagem de escultura que levantaste, porque nós servimos ao único Senhor e Deus, Criador dos céus e da terra e Senhor dos senhores. De maneira que o rei fica mais uma vez maravilhado, exalta a esses 3 homens, manda trazer sobre eles estátua na condição em que viviam, e mais uma vez manda o decreto de que todo aquele que blasfemasse do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse destruídos e que suas casas fossem tornadas em monturo, ou seja, em lugar de despojo de lixo. Ele ainda não havia compreendido quem é o Deus de Israel, de que não é pregando a violência, ninguém vem servir ao Senhor por ameaças, mas porque é Deus quem chama e é o Senhor quem revela ao povo quem é Ele e de que Ele é Senhor e de que Ele é soberano. Então chegamos ao capítulo 4, o nosso capítulo, a nossa mensagem, aonde o rei, mediante tudo isso, ele já começa dos versos 1 a 3, um decreto imperial. E ele manda fazer pregão, correndo toda a Babilônia, de que ó rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e a homens e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. E ele diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. E qual grandes são os seus sinais, e qual poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno, e o seu domínio é de geração em geração. Nabucodonosor parece ter compreendido, parece ter de fato conhecido ao único Deus, ao único Senhor e soberano. E mais uma vez ele é perturbado por um sonho, e dessa vez ele tem um sonho com uma árvore. Essa árvore que atinge o topo dos céus, a árvore que nós sabemos que é frondosa, a árvore onde os animais buscam abrigo, as aves fazem acampamento, há alimento para todas elas, há segurança. Diz muito essa imagem. Diz de um único e só governo que mantém controle sobre o comércio, que mantém controle sobre a segurança, o que traz alegria para o povo, e é isso que as pessoas querem. As pessoas querem um rei que possam ver, um rei que tenha controle econômico, social, que estabeleça obras maravilhosas. É esse que recebe o voto de todo mundo. É esse o que o povo quer. É esse tipo de homem. E o rei dessa vez, ele já mais tocado, ele já não é mais agora tão déspota, de maneira que ele manda chamar mais uma vez os sátrapas, os adivinhos, para trazer a ele o significado desse sonho. Percebam que ele não usou da violência que ele usou anteriormente, que se não trouxessem a revelação, seriam todos destruídos. Houve uma transformação, houve uma mudança. E ele de imediato não chama Daniel, porque Daniel já havia trazido a revelação
do sonho anterior para ele, mas ele manda chamar aqueles a quem estavam submetidos ao chefe dos sátrapas, a Daniel. E não podendo eles fazer a interpretação do sonho, então ele manda chamar a Daniel. E Daniel se apresenta diante dele e ele fala: eu sei que em ti há o Espírito do Deus vivo. Eu sei que em ti há o Espírito dos deuses santos. E podes me trazer a revelação desse sonho. E Daniel se sente turbado diante dessa situação. E ele, turbado diante disso, o rei o conforta: Daniel, não te turbe por causa deste sonho. Eu confio em você, eu sei que você é ousado pelo seu Deus e que você pode trazer a revelação deste sonho para nós. E Daniel, ao receber a interpretação do sonho de Deus, ele diz: ó rei, a interpretação deste sonho seja para os que te odeiam e para aqueles que são teus inimigos. Porque diz muito o que eu tenho para dizer, não somente para o rei, mas para todos os povos, para todos os teus inimigos, para todos aqueles que são imbuídos de poder, de autoridade e são senhores sobre os homens. E Daniel então diz: a árvore que viste cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, eu estou lendo o verso 20, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos os animais havia sustento debaixo, do qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei. Ao ouvir isso, eu acredito que o rei deva ter mais uma vez se inflado. Era uma estátua, uma cabeça de ouro. Eu liderando, os impérios, o meu poder é reconhecido. Até mesmo o Deus Santo, que revela sonhos, tem reconhecido isso. Ele tem reconhecido isso. E o sonho, a interpretação de Daniel vai dizer que esta árvore chegava até o céu. Tamanho é o poder desse homem, chegou até o céu. Chega até o céu e a todos os confins da terra. Todos os demais poderes têm percebido isso. Todos eles têm pagado pedágio para Nabucodonosor. Têm percebido que Nabucodonosor é soberano, de que esse homem é valente nos seus domínios e que ele é duro no seu avanço. Cuja folhagem é formosa e o fruto abundante, em que para todos os animais havia sustento debaixo, qual os animais do campo acham sombra, e em cujos ramos as aves do céu fazem morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a sua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa e as raízes deixar na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Então Daniel agora, para murchar um pouco o ego do rei, ele traz a revelação. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra ti, ó rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Você já sentiu, já recebeu aquela mensagem que a boca seca, o estômago esfria, que você sente o sangue faltar nos membros? Para Nabucodonosor ter ouvido isso, deve ter sido pior do que receber a notícia de morte. Porque para um homem que tem demonstrado poderio militar, aonde todos os povos da terra têm temido a ele, e ele tem avançado, desbravando, sempre avançando. O poderio do Império Babilônico é conhecido, e ele está avançando, e ele está dominando, e ele é uma cabeça de ouro, e ele é uma grande árvore que alcança até o céu. Não tem propaganda política melhor que essa, eu vou usar. E agora ele recebe a informação de que ele vai ser reduzido a um animal. Em nenhum momento a Escritura diz que o homem é um animal racional. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa da soberba, do endurecimento do coração, por se achar autônomo, autossuficiente, senhor de si e de todos, a soberba dele chega até o céu. E o Senhor diz: eu vou te derrubar daí.
E eu vou te colocar no devido lugar aonde os animais sabem quem eu sou. Porque é isso que o profeta diz a Israel. O boi conhece o seu dono, mas Israel, meu povo, não conhece. Israel, que teve a revelação especial de Deus, as Sagradas Escrituras, os profetas, boca de Deus, não obedece ao Senhor. Tampouco um pagão, que tem uma teologia toda distorcida, que adora deuses que não são deuses, que recebe glória de si mesmo, e como ele vai dizer mais adiante, para o louvor da minha glória. Eu, soberano, não fui eu quem fiz todas essas coisas? Eu, Senhor soberano, como Diocleciano, mais adiante no Império Romano vai dizer, Senhor e Imperador, Senhor e Deus. Destronam o Senhor da glória e usurpam o trono, o poder que pertence somente ao Senhor. Então Nabucodonosor, ao receber essa informação, deve ter lhe secado a boca, porque a mensagem é dura para com ele. E quanto ao que foi dito, que deixasse a cepa da árvore em suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Vem sobre Nabucodonosor julgamento, mas também misericórdia. Com Nabucodonosor, o Senhor demonstra o seu poder e demonstra a sua majestade e a sua misericórdia. Lembra de Faraó? Para isso mesmo eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Para isso mesmo eu te levantei, para que as pessoas vejam todos os deuses do Egito serem derrubados um por um, porque eu sou o Senhor e não há outro. Os reis da terra pertencem a mim e me darão glória, quer em juízo, quer em justiça. Há pouco tempo faleceu a Rainha Elizabeth, uma soberana, uma rainha. E Rainha Elizabeth, ela diz num dos seus discursos de que ela teme mais um homem de joelhos, de oração, do que todos os exércitos armados. É uma rainha que procurou andar na presença do Senhor, dando o senhorio ao Senhor dos Senhores. E a qual nós nos alegramos em saber de que ela está na presença do Deus Altíssimo, a quem ela reconheceu durante a sua vida na terra. E o que se espera de todos os reinos, todos os soberanos, é exatamente isso, de que ele sabe que há um rei que domina sobre eles, e de que não há autoridade, de que não há poder que não é instituído pelo Senhor Deus, pelo Senhor Santo Juiz, pelo Senhor Reto Juiz. Portanto, ó rei, Daniel vai dizer, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça em teus pecados, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Porque esse rei, ele era perverso, ele era um déspota, ele era um tirano. Esse homem, ele passava como um trator por cima dos povos a quem ele dominava. Ele trazia esse povo para cativeiro, atravessado com ozol no nariz, sendo puxado por correntes. E os colocava em humilhação, passando por cima deles. E ele é responsável por tudo isso. Foi o Senhor quem colocou ele como soberano. Ninguém chega a poder nenhum se não é instituído por Deus. Você não chega a lugar nenhum se o Senhor não te colocar. Na sua visão vertical você fala, eu consegui pelo poder do meu braço. Eu estudei, eu trabalhei, eu procurei me esforçar, correr atrás de tudo isso para me estabelecer. Eu fui reconhecido. Mas tudo isso é decreto de Deus, quem o estabeleceu como autoridade. E você dará conta, ponto por ponto, de tudo que tem feito, porque se você tem pisado na autoridade do Deus Santo, o Senhor virá com juízo sobre a vida de todo o líder que dá de costas para o Senhor e soberano Deus. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas, nós temos o verso 28 que enfatiza, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. E ao cabo de 12 meses, passeando tranquilo pelo palácio da cidade da Babilônia, falou o rei, passou-se um ano, desde a revelação que Daniel havia trazido a respeito desse sonho. E talvez ele tenha só pegado a parte de que ele ainda é o quê? A grande árvore que chega até o céu, a árvore que serve de sustento para todos os povos, nações e línguas.
que ele quem dá as regras do comércio, é a língua que domina aquele momento. Todos falam ali a língua dos caldeus, era a língua dominante, né? Era ele quem dava as ordens, era ele quem vendia, era ele quem comprava os produtos. Talvez tenha permanecido no seu coração somente isso. E ao cabo de um ano andando pelo palácio, vendo as obras majestosas que ele havia feito, segundo os estudiosos, né, vamos nos falar que é o que? Os jardins suspensos da Babilônia chegam ao fato de chegar a narrar de que havia uma montanha artificial que ele havia feito para o deleite da sua rainha. Esse homem havia abrandado as suas obras. Ele era um construtor, era um homem que investia em grandes obras civis. Tamanha era o seu ímpeto em domínio e de demonstrar a sua capacidade intelectual, de maneira que todos os sábios dos outros reinos assistiam à sua presença. Era um homem culto, era um homem que tinha conhecimento, era um homem que dominava não apenas militarmente, mas também intelectualmente. Apreciava bons vinhos, apreciava boas músicas, uma arquitetura refinada, os jardins suspensos da Babilônia. Quem nunca ouviu falar? Ao andar diante dessas grandiosas construções, depois de um ano, ele diz, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, como o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem constrói ídolos constantemente, dia após dia. Ele se gloria do seu trabalho, da sua capacidade intelectual, ele se gloria do que ele conquistou, das coisas que foram colocadas diante dele, como o poder do braço eu consegui. Maldito o homem que confia no homem. Não está falando de confiar no seu parceiro, no seu amigo, mas maldito o homem que confia no poder do seu braço, que confia no seu poderio militar, que deturpa a mensagem, a palavra de Deus e que quer destronar o Senhor da glória. Maldito é esse homem. Esse é maldito, porque ele quer alcançar o lugar, o trono de Deus e, se possível, o arrancar de lá. E ao mesmo tempo diz a palavra, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real e com um grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ele ainda, quando desceu uma voz do céu, a ti diz, ó rei, Nabucodonosor, passou de ti o reino. Vou te trazer lembrado, vou refrescar a tua memória. De ti passou o reino. Já havia sido confirmado, vai acontecer essas coisas. Não é se possível, vai acontecer, Nabucodonosor. Daniel, diante do rei, depois de trazer a revelação do sonho, em pé diante do rei. Ele diz, ó rei, eu te peço, ponha termo na tua iniquidade, te arrepende dos seus pecados. Não é Deus te ama, Deus é contigo. Como nós ouvimos, né? Jesus te ama, né? Jesus te ama. Põe termo, ó rei, à tua iniquidade. Te arrepende dos teus pecados. E talvez se prolongue a tua paz. Porque essas coisas virão. E o verso 28 diz, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Todas essas coisas vieram. Mas ele não deu ouvidos. Ele manteve o seu coração endurecido, o seu coração soberbo, o seu coração incrédulo, um coração que louva a Deus com a boca. Ele mesmo fez decretos ao rei, o Deus Altíssimo, o Deus de Daniel, o rei de Sadraque, Mesaque, Abednego. Todo aquele que falar contra esse Deus será morto, terá sua casa feita em monturo. Quantos não são os reis que hoje em dia estão dizendo, Deus sobre todos, Deus sobre tudo? E muitos são dos povos de Deus que têm abraçado isso. Mas são pessoas que vivem na incredulidade, na dureza de um coração. São pessoas que não andam segundo a vontade, a palavra de Deus, porque querem resolver os problemas dessa terra pelo seu próprio poder, pelo seu próprio capacidade intelectual, capacidade militar. Eles estão querendo resolver essas coisas. Mas o Senhor, nosso Deus, o único Senhor, o Rei dos Reis, Ele diz, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui. Vocês não são daqui, vocês são exilados. Vocês estão em exílio, em terra estranha. A nossa terra é a terra celestial, para a qual esse mundo nós já morremos. E vivemos para esse reino.
Vivamos para o louvor e para a glória de Deus neste mundo. É neste mundo que nós continuamos a exalar o qual maravilhoso e perfeito perfume de uma terra que esse mundo não conhece. Uma terra que esse povo não sonha. E tem muito crente, tem muito do povo de Deus querendo fazer paraíso nesse mundo, nessa terra. Essa terra será restaurada. Haverão novos céus e nova terra. Mas a promessa é para um novos céus e nova terra, e não para este mundo. Não estou aqui dizendo que você não deva ter consciência política, que você não deva, de fato, olhar as ideias dos governantes, daqueles que colocam as suas propostas, e buscar aquela que é segundo a cosmovisão do nosso Deus, que é o nosso Senhor e soberano, que é a visão de mundo que Ele tem para nós, que é segundo as suas promessas, e não as promessas de políticos, que podem sim usar o nome de Deus com a boca cheia, que podem sim mandar decretos dizendo que só o Senhor é Deus, e que muita gente pode cair nesse discurso que é venenoso e mentiroso. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real do meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ele ainda quando desceu a voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens. E passou a comer erva como boi, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as unhas como a das aves. Nabucodonosor, alguns estudiosos vão dizer que aqui ocorre um termo chamado de licantropia, que é muito utilizado pelo campo das pessoas que gostam do sobrenatural para a transformação do lobisomem. É usado esse termo, licantropia. Mas aqui no relato bíblico ele não virou um lobisomem. Ele virou um boi, ele passou a comer erva no campo. E ele foi para o lugar onde os bois sabem quem é o Senhor e soberano Deus. Ele foi para um lugar onde os animais do campo, as aves do céu, sabem quem é o Senhor e o louvam. Onde as estrelas louvam, todos os elementos louvam. Aquieta-te, mar, para, vento. Quem é esse? Quem é esse que até o vento ouve? Quem é esse que até o mar acalma? Eles conhecem o seu Senhor. E Nabucodonosor teve o coração mudado para um de um animal, para saber quem é o Senhor, quem é o soberano Deus, quem é aquele que dá a capacidade para dominar a terra, para fazer obras de esculturas, para que possa fazer arte, para que possa fazer literatura, para que possa edificar cidades, para que possa fazer tudo isso para o louvor e para a glória de Deus. Em nenhum momento aqui se diz que essas coisas são do diabo, porque infelizmente a igreja muitas das vezes se tornou também tapada. Por isso as pessoas olham para os irmãos, olham para os membros da igreja e diz: povo ignorante, povo estúpido, povo que não tem cultura, povo que não tem nada, não tem discernimento algum. Porque todas essas coisas provêm da mão de Deus. Estudem, debrucem, busquem ouvir boas músicas, busquem andar pelos lugares, apreciar a arte e dar glória a Deus, porque dele provém todas essas coisas. Mas não tragam isso quando receberem conhecimento, porque Deus dá sabedoria a todo que busca. Mas peça com fé, peça com entendimento, para que o nome de Deus seja exaltado e louvado. E o rei Nabucodonosor então passa a ser o quê? Um boi, um animal que passa a viver no campo, mascando grama por 7 tempos. Alguns estudiosos vão dizer que esses 7 tempos talvez sejam 7 anos. Um tempo, um ano, 7 tempos, 7 anos. 7 anos de nulidade intelectual. Esse homem que edificou jardins, esse homem que dominou cidades, esse homem que tenha comando militar. Né? Na história vão dizer que Júlio César era o cara, estrategista, o homem era não somente um grande militar, mas como também um grande intelectual, um grande arquiteto. Características desses homens, aonde eles passavam, eles queriam deixar o quê? O seu legado. Vão olhar e vão dizer: foi eu quem fiz.
Aonde eles passarem, as pessoas, no decorrer da história, vão olhar e vão falar: olha, isso aí é obra daquele grande imperador. Lembra quando os discípulos falaram para o Senhor: olha, mestre, essas pedras, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. As obras dos reinos humanos não vai ficar parada, porque a obra do Deus soberano é essa, que nós andemos na luz porque Ele é luz, que nós vivemos em justiça e não de olho em coisas materiais. E passaram-se 7 tempos sobre esse homem, até que então lhe caiu o entendimento. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ele dá o relato. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Esse homem agora, ele reconhece quem é o único e soberano Senhor, e ele volta crente, e ele volta com conhecimento teológico de quem é o grande e soberano Senhor. Ele é eterno, ele é soberano, ele é onipotente, ele opera em todas as áreas, ele é onisciente, e ele é reto, ele é justo, ele é santo. Nabucodonosor volta transformado. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Tão logo me tornou a ouvir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Hoje na escola dominical, falando a respeito da criação e de todas as coisas de Deus, me tocou falar da questão da doutrina da mordomia cristã. Nós não passamos de mordomos nessa terra, cuidando do que não é nosso, mas pertence ao Senhor. E que o nosso coração não seja dominado por coisas mesquinhas, como ouro, prata, bens materiais, posição eclesiástica, posição social, porque tudo isso é do Senhor e a Ele pertence, somos servos. E quando o seu coração está no Senhor dos Senhores, quando o seu coração só pertence a Ele, Ele te dará posição, Ele te dará status, e quando tudo isso passar, você continuará a glorificar, a exaltar o grande e soberano Senhor, porque somos servos. Ao rei voltou a majestade. Na visão o Senhor tinha dito a ele que permaneceria a sua mão, a sua misericórdia sobre ele. E durante esse período, pela graça de Deus, nenhum dos outros impérios ao redor vieram para tomar o reino. Ele virou boi, gente, vamos lá, vamos tomar que agora está fácil, a Babilônia é nossa. Não, os seus súditos, os seus servos permaneceram tomando conta, porque a ordem veio dos céus. Nabucodonosor vai ficar 7 anos num pasto, mas depois será restabelecido o seu poder, porque ele é rei. Eu instituí, respeita as autoridades, obedeçam às autoridades. O que o apóstolo diz? Não há autoridade que não foi instituída por Deus. E a eles se devem o quê? Tributo, respeito, a quem honra, honra. Para que eles são representantes de Deus na terra, para agir contra quem? Contra a injustiça, contra o mal. Não é à toa que portam a espada. Restabelece o rei. Ele é rei. Restabelece a sua majestade. E ainda o Senhor lhe acrescentou riquezas, grandezas, maiores do que a que ele tinha. E ele diz: agora eu, verso 37, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Ele fala do atributo de Deus, que é justiça. Cetro de equidade é o cetro do teu reino, ó Senhor. Cetro de justiça, tu és justo, tu és Senhor, tu és Deus. E aqui, irmãos, eu quero trazer uma aplicação para a nossa vida. Nós vimos que Daniel é um hebreu, ele está exilado em terra estranha, numa terra pagã. Ele está no meio de uma cultura que não é a cultura dele, onde adora um Deus que não é o Deus dele,
onde as pessoas pensam e andam de uma maneira que não é a maneira como ele recebeu de Deus, como pensar e andar. E nós, irmãos, estamos vivendo num mundo que não é o nosso. Nós não somos daqui, não pertencemos mais a este mundo. A nossa vida é buscar a servir ao Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em temor e santo temor, firmados na sua palavra, que é a nossa maneira de pensar e nossa maneira de agir. Nós vemos que as ideologias estão tomando conta. Se você não pensa dessa forma, se você não age dessa forma, aqui você não trabalha, aqui você não come, aqui você não vende, aqui você não vive. Porque é isso que nos espera e vai se afinalar mais e mais. Nós estamos vivendo, como eu disse no princípio, no começo, época de política. Muitas pessoas estão pondo desesperadamente a sua esperança em líderes políticos. Não compete aqui dizer quem é quem, apenas dizer que não é em líderes políticos que está a nossa vida, que está a nossa segurança, mas no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós vivamos, irmãos, para a glória de Deus, como servos de Deus, que passamos de animais, quero usar essa ideia, por causa da maneira em como vivíamos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos fez o quê? Estabelecer a visão, estabelecer a audição, como viver nesse mundo para a glória de Deus, porque nós éramos o quê? Totalmente cegos, mortos espirituais, é o que a palavra vai dizer. Então, irmãos, que nós venhamos a viver para a glória de Deus, porque o reino de Deus não é o reino desse mundo. Não é essa política que está sendo vendida, não são as ideologias que estão sendo abraçadas. A juventude está correndo de braços abertos para esse tipo de enganação. Muitos ditos cristãos abraçando ideologias desse mundo, se degradando na internet, tirando a vida uns dos outros em discussões infrutíferas que não levam a nada. As pessoas, por medo de perder emprego, abraçando ideologias, abraçando sistemas mundanos, demoníacos, porque preferem se curvar diante da imagem do rei e não irem para a morte, mas não negarem ao nosso Senhor e soberano Rei e Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, nosso imperador, nosso presidente, nosso general, é Ele. Nós não vivemos mais nesse mundo. Nós aqui, irmãos, somos como Daniel, exilados em terra estranha. A nossa terra é a pátria celestial, a Jerusalém celeste, a qual o Senhor, estaremos com Ele na grande dia, aguardamos com esperança, não com soberba. Vem logo, Senhor Jesus. Você tem evangelizado, você tem pregado a palavra do Evangelho, você tem divulgado essa misericórdia que veio sobre sua vida. Então fiquemos quietos. Clamemos a Deus misericórdia, porque nós ainda habitamos em terra estranha, estamos no meio de um povo que não é o povo de Deus, mas nós somos chamados a darmos testemunho dessa terra santa e desse Deus santo, porque Ele é Senhor dos senhores. E todos esses déspotas, presidentes, ditadores que estão aí, eles darão glória a Deus, quer em juízo, quer em justiça, como andou a rainha Elizabeth. Mas o Senhor conhece os corações, o Senhor sonda os corações, o Senhor sabe quem é aquele que o louva da boca para fora e aquele que de fato teme a Deus e coloca a nação debaixo do senhorio de Deus. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém, meus irmãos? Assim, eu encerro essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração dos irmãos, que os irmãos meditem nessa palavra, que os irmãos se voltem a Deus em oração, clamando pela nossa nação. Porque os reinos da terra, a palavra não nos deixa enganar. Vai chegar um momento em que haverá um domínio, onde haverá um reino unido, um único reino, debaixo de um único senhorio, que é o anticristo. Ele vai ser recebido por todos com braços e abraços, com beijos. E todos aqueles que não se curvarem a ele serão perseguidos. E quem é esse povo? Quem é esse povo? Somos nós, irmãos. Então que nós pedimos a graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre os nossos amigos, para que o reino de Deus avance. E ele vai avançar porque ele é Senhor e ele já é vencedor. Mas ainda tem muita água para rolar e que nós estejamos preparados. Amém? Assim, eu passo a